Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e o nosso convidado de hoje vai falar sobre a mensagem que tem poder para transformar o mundo, o Evangelho. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí, galera. Começamos Incendiados Podcast. Estamos aqui hoje com o nosso irmão Caio Ferreira. Como é que você tá, irmão? Bom, bem demais. Prazerzão imenso estar aqui. Prazer, e nossa. desde já, obrigado pelo convite, né? É isso aí. A gente agradece por você ter vindo, né? Obrigado demais. Vamos começar assim. Você chegou até esse vídeo. Curte esse vídeo agora, senão você vai esquecer. Eu falo por experiência própria. A gente abre o vídeo, depois daqui a pouco eu curto. Não tem jeito. Não confia na sua mente. Você vai apertar o joinha aí, que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a passar ele pra frente. Faça mais, comenta aqui embaixo se você está gostando, se você não está gostando, deixa a sua opinião aqui que a gente quer saber. E compartilha com a família, com os amigos, porque isso aqui vai ser muito abençoador. E vamos começar sempre pelo começo, que é, quem é você, cara? Amém. Bom, eu sou o Caio, né? Eu sou o Caio Ferreira, tenho 27 anos, sou filho de Deus, gosto de me apresentar assim, e discípulo de Cristo. Tento todos os dias levar minha vida um pouco mais próxima dele, né? Minhas atitudes, minhas decisões. E parece meio clichê, né? Mas como Paulo fala, né? Seja meus imitadores como sou de Cristo, tem aquele meme. Que Jesus é aquele alazão lá bonitão, Paulo é um cavalo de esporte e a gente é o burrinho do Shrek. Então a gente tenta todos os dias melhorar, buscar mais a Deus. Sou apaixonado pela minha família, pelo meu ministério, pela minha igreja local. E eu acho que é isso, esse é o Caio em breves palavras. Alguém que é filho de Deus e que ama tentar se aproximar de Cristo a cada dia. Muito bom, cara, muito bom. A gente precisa ser uma cópia de Jesus, né? Uma cópia de Pelo Jesus. menos tentar todos os dias, essa é a nossa luta, o que a Bíblia chama isso de santificação, né? A gente tentar cada dia se limpar cada vez mais. E como que começou a sua história com Jesus, cara? Cara, é um tanto quanto engraçado. Meu sonho quando criança era ser padre. Olha, Não antecipei isso para ser antes. Mas o meu sonho era ser padre, tem algumas fotos minhas com, cara, avental, assim, avental não, lençol, tipo, com 3 anos de idade, terço assim, levantando crucifixo, andando pela casa. Ser padre, né? Ser padre, desde criança, assim. Minha família era católica, praticante? Não, e nem não praticante. Onde você Ia na viu um missa, padre e você falou assim, eu quero ser... Cara, Padre Marcelo Rossi, a referência Claro. que todo mundo tem. E minha madrinha, né, na época, né, minha madrinha, ela toda quinta ela ia na missa, vai até hoje, né, ela é devota lá. E ela vai na missa até hoje e eu sempre tive esse brilho. Vou ser padre, vou pregar a palavra. Desde muito novo já queria pregar a palavra de Deus. E sempre quis ser padre, cara. Cheguei a fazer catequese quando era mais novo. Meu pai queria me colocar na crisma e tudo mais. Ali o sonho já não queria se aproximar tanto. Eu tinha 7, 8 anos mais ou menos. Fiz 2 anos de catequese. E no segundo ano, no dia do meu batismo, eu não fui no meu batismo porque minha mãe me convidou para ir para uma igreja evangélica. Só para trazer um pouco de contexto e como minha mãe foi parar, né, numa igreja evangélica, na época foi a Igreja da Graça, do R.R. Soares. Cara, eu venho de um contexto familiar que ninguém era evangélico, ninguém era cristão, ninguém tinha nunca visitado uma igreja, ido num culto, numa célula, num culto no lar, nada. Diferença nenhuma. E era uma família libertina, vamos dizer assim. Festa lá em casa era de quinta a domingo, de domingo a outro domingo, se tivesse feriado. Todo mundo ia lá pra casa, enchia quintal, era farra, bebida, músicas terríveis. E eu tenho muito essa visão, assim, tipo, dos meus pais na época. Só por outro lado também a minha família, cara, era destronada, assim, tipo, destruída. Meu pai bebia muito, era muito alcoólatra mesmo, chegava a sumir de casa 3, 4 dias, era envolvido com coisa errada, usava substâncias, né, ilícitas. Minha mãe era do forrozinho também, gostava de um bingozinho, de jogo do azar. E eu sou o irmão, minha mãe tem uma filha, né, fora do casamento, a Sandy, um beijo, se já assistindo isso aqui, tem minha sobrinha linda. E a minha irmã, essa minha irmã mais velha, foi criada na Bahia, e filhos do meu pai, sou eu mais velho, tenho a Tawane e a Maria, que são as irmãs do meio, e até então éramos nós 4, né, a Sandy morando lá na Bahia, nós 3 aqui em São Paulo. E, cara, minha infância foi presenciando o meu pai agredindo a minha mãe, sumindo, traições, vícios dentro de casa, e uma família, cara, assim, destruída. A minha infância foi essa visão que eu tenho da minha infância hoje. E com o passar dos anos, minha irmã teve a Maria, na época ela era recém-nascida, era a única filha que foi cesárea. Minha mãe recém-operada de uma hérnia após a gravidez dela.
diarista, né? Uma família muito simples também. Meu pai chega bêbado em casa e meu pai vai agredir minha mãe. Com uma discussão, de ponto e com uma bebê de colo. E nisso que meu pai vai agredir minha mãe, eu lembro como se fosse hoje também, e faz parte do meu testemunho de vida, assim, eu acho que nada é em vão, né? E naquele dia eu lembro que eu levantei da cama, uma criança, assim, e eu empurrei meu pai assim pela barriga, minha mãe tava com um bom ar pra bater nele, pra ele ir pra longe, e eu falei assim, você não vai bater na minha mãe, você não vai tocar nela. Pequeno, cara, tinha tipo 9 anos, isso, de verdade, assim. E aí tinha primos nossos que moravam na casa de cima, e aí minha mãe gritou, pediu ajuda, pediu socorro, e a gente foi dormir na casa dos meus primos, minha mãe com a criancinha, aos pontos lá, subiu pra casa. E aí minha mãe ficou um tempo ali, naquele putz, separo, não separo, vou, não vou e tal. E creio que ali começou o plano de Deus, assim, na nossa vida. Acho que na verdade, né, pensando na onisciência de Deus, começou lá atrás. Né, pra ter o que contar, pra ter o que falar, pra servir de testemunho, pra salvar vidas. E naquela semana ali, mais ou menos, uma tia minha, irmã do meu pai, hoje ela já não está entre nós, a tia Vera, uma baita mulher de Deus, assim, que tinha se convertido há meses, 3 meses, 6 meses ali, ela convidou meu pai para um culto no lar, para uma célula. Aí meu pai, o que é célula e tal, só que meu pai tava naquela fase de remorso, né, tipo, mano, eu tenho que resgatar minha família, eu tenho que arrumar um meio de consertar meu casamento. Mas nunca mudava, nunca mudava. E aí meu pai, vou para essa célula aí, então, vou para esse culto na sua casa, perto de onde a gente mora. E aí meu pai me chamou, tipo, sempre me chamou, me ensinou a dirigir muito cedo, então, por mais que rolavam essas desavenças, por ser mais velho, eu sempre fui o filho que estava ali com meu pai, no mercado, eu ia com ele, ia pegar o carro, ia com ele, ia buscar a minha mãe em algum lugar, ia com ele. E aí ele me chamou, foi só eu e ele. E aí minha mãe, nessa não foi, eu já tinha desistido da catequese, porque minha mãe falou pra mim mais, já tinha perdido lá o dia de embaçar lá e tudo. O cara estudar cedo, né? Bem cedo, cara. Estudou muito, né? Muito, assim, muito, mas ia mudar isso uma hora ou outra. Tô noivo hoje em dia, inclusive, né? E aí nisso. Esse é o primeiro plano que você ia descartar. Primeiro plano que eu ia descartar. E aí nisso, cara, quando eu fui na sala com meu pai, dali meu pai falou, vamos domingo no culto. Curti aí esse cara pregando. E aí a gente foi no culto, era do Ministério G12, não tem um pouco de conversa pra você, a gente pode entrar nesse tema mais a fundo depois. Mas a gente foi pra esse culto no G12 e daí a gente nunca mais parou de ir. Com meus 10 anos de idade, foi assim que eu conheci Jesus. Dali eu passei no encontro com Deus, que é muito de praxes, né, para essas igrejas de célula, encontro com Deus, retiro, enfim. Passei no encontro com Deus e eu acho que 1 ano depois, ali no máximo, eu já batizei, com 11 para 12 anos, dia 18 de agosto. Lembro como se fosse hoje, assim, achei que ia sair o super-homem daquela água. Que ano? 2000 e aí sempre pegou, 2000 e tenho 17 anos de evangelho, cara, tô com 27, né? Fui com 10. 2007. Você é de 97. 2007. É isso. 2007. Eu tava querendo calcular se foi no mesmo ano. 2007 ou 2008. Mas foi dia 18 de agosto, cara. E aí, ali começou a minha caminhada com Jesus. Ali eu acho que. Ali eu conheci Jesus, mas não tinha conhecido o Evangelho ainda, sabe? Sim. E foi quando eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia. O G12 tem muitos estudos, né? Então fazia escola de liderança, escola ministerial, pregava em célula e tudo mais, mas resumidamente foi assim que eu conheci Jesus, cara. Foi assim que eu encontrei ele. Num contexto totalmente improvável, que não tinha ninguém próximo de nós que conhecia o Evangelho, que conhecia a palavra de Deus, que poderia levar minha família para a igreja ou nos convidar para a igreja, mas aconteceu, cara. E aí depois disso você adiantou pra gente que sua mãe também é cristã, né? Não, e você foi primeiro que ela, no caso. Ela chegou a visitar a Igreja da Graça, nesse mesmo período da briga com meu pai. Porque ela falou, cara, tô assistindo esse programa de TV, era muito comum também antigamente, né? A gente tá falando de uma época que não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, né? Era uma época de Orkut e MSN e televisão. Então, pessoal, né, falando do meu contexto, que era um contexto secular, né? Era novela das 9, e eu assistia os desenhos de manhã ali quando voltava da escola. Você teve Globinho ainda, né? Teve Globinho, cuidava das minhas irmãs, dava esse suporte pra minha mãe, né? Meu pai sempre foi motorista, minha mãe diarista. Então, cara, eu via eles à noite, assim, na hora de dormir. Então, esse rolê toda a tarde, buscar irmão na escola, trazer da escola, dar almoço, arrumar a casa, era eu. Tipo, fazia isso pra ajudar minha mãe. E aí, nesse contexto ali, minha mãe assistindo programa, assim, de TV, falou assim, vou nesse culto aí da R.R. Soares.
E ela foi, só que não durou muito tempo também, porque meu pai começou a mudar muito de repente, foi o que eu não falei, mas meu pai ele começou a se transformar muito, cara. Assim, a vida do meu pai, sou muito grato a Deus por isso. E hoje eu falo, cara, o Evangelho, ele me deu tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Mas se tocar nesse assunto assim, eu quero só concluir essa questão do meu pai. Mas ele, cara, em questão de um mês, que meu pai já não bebia, meu pai já não fumava. Só Jesus pode fazer meu isso. Pai, só Jesus, cara. Não tem explicação. Meu pai já não agredia mais minha mãe, e até então, até hoje, graças a Deus, nada mudava mais isso, né? O dedo na minha mãe e nada mudava. Mano, traições foram incontáveis, assim. Incontáveis, que eu lembro, sabe? E, cara, meu pai mudou literalmente da água pro vinho, como o povo diz, sabe? E minha mãe vendo isso acontecer muito rapidamente e vendo que isso era real, que estava de fato acontecendo, que o evangelho estava de fato ali transformando meu pai, ela falou, vou conhecer. E aí minha mãe já começou a ir no G12. E aí nessa minha mãe, meu pai não, porque meu pai ele é mais quietão, mais na dele, e minha mãe já é mais comunicativa, fala pra caramba assim, igual eu, tipo, acho que eu puxei um pouco isso dela, né? E ela desde, sei lá, 6 meses de G12, 3 meses de G12, ela já começava a liderar a célula, já tinha ido pro Encontro com Deus, já estava sendo uma das 12 lá, referência, já pregava nos cultos, já pregava oferta, ativaça. Meu pai nunca gostou, tipo, mal ele olhava o Pai Nosso ali na célula, ou lia um versículo quando era pra ler, alguém lê esse versículo aqui pra mim, o pastor pedia, ele lia. Mas minha mãe não, ela já sempre foi muito ativa assim na igreja. E aí ela, dali, cara, ela ficou o tempo inteiro ali no G12, se desenvolveu ali no G12, hoje ela é de outra denominação, a gente toca lá. E para concluir, né, e falar do Evangelho, cara, meu pai foi totalmente transformado. Óbvio, tem ainda até hoje espinho na carne dele, como eu também tenho o meu, que você tem o seu. A gente tenta, né, ser fiel todos os dias e a gente só não pode, né, em sequência permanecer ali naquele erro, mas, cara, a gente vai errar. Sim, a gente vai deslizar, você vai ter um dia ruim. Inclusive, se a gente falar que não tem, João fala que a gente é mentiroso, né? Exato, cara. Se você fala que não tem pecado, você é mentiroso. Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, né? Jesus, cara, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe? Então eu tenho erros até hoje, sabe? E o caráter cristão vai ser construído limpando tudo isso, né? O Evangelho, tem um pastor meu que eu gosto muito, o pastor Diniz, que ele diz isso, que o Evangelho, cara, é uma voz gritante que te rasga por dentro. E que vai, tipo, mudar coisas em você que, cara, nada mudava. Mas você vai responder o seu chefe, cara, o Espírito Santo pega e fala. É uma coisa que o Espírito Santo não deixa a gente em paz, né? Você não consegue pecar em paz, cara. Igual, por exemplo, uma pessoa que não conhece a Jesus, está escutando a gente, a pessoa faz coisa errada pra ela, aquilo é normal. Só que pra gente é como se algo consumisse a gente de dentro pra fora, né? Aquele peso, aquela... É o que a Bíblia chama de entristecer o Espírito Santo. E a gente sente essa tristeza, né? Exato. E mesmo se a gente faz, é algo que cai remoendo, né? Putz, se eu der essa resposta aqui na minha esposa, cara, eu não deveria. Tipo, amor, perdão. Sabe? Então, o Evangelho é essa voz gritante, assim, que nos rasga por dentro. E eu acho que foi resumo do que aconteceu com meu pai. Eu costumo dizer que eu não tive tanto tempo pra pecar, né? Eu era criança, cara. E, tipo, tinha meu MP4, uma musiquinha ali e tal. Mas, assim, não peguei uma fase, uma adolescência que eu errei. Tipo, nossa, fui pra um rolê, bebi pra caramba. Depois tive um tempo que eu me afastei, mas vamos chegar lá. Mas o Evangelho foi essa voz que rasgou, assim, o peito do meu pai, falando assim, da minha família. E hoje meu pai é um outro cara, velho. É um outro homem, literalmente. Meu pai ele foi transformado pelo Evangelho. Pai, beijão também, você vai assistir isso aqui. E aí, voltando para concluir essa questão da minha família, cara, o Evangelho ele me deu tudo, sabe? Ele me deu o meu ministério, ele me colocou onde eu deveria estar, ele me deu o meu emprego hoje, a oportunidade que eu estou tendo hoje lá de transparecer Jesus para as pessoas. Ele me deu o meu relacionamento que eu tenho hoje, uma baita mulher de Deus, a Carol, que é minha noiva, né? Fazer um mês de noivado aí com ela agora. Vai casar, hein? Vou casar, em nome de Jesus, logo logo. Que me deu uma família abençoada também, que é uma segunda família, que é a família dela. Cara, minha sogra é excelente, as minhas cunhadas, meu sogro, enfim. A família dela é uma família maravilhosa aí. Não tô falando aqui porque eu tô ao vivo, não. Porque, de fato, cara, se eu parar pra pensar em tudo que eu tenho na minha vida hoje, foi Jesus, cara. Tipo, foi o Evangelho. Desde o meu trabalho, que foi uma palavra, foi uma promessa, até, cara, tudo. Tipo, tudo que eu tenho hoje foi Jesus, a minha família é Jesus, cara. Glória a Deus, cara. A vida cristã, ela é muito legal, né, cara? É intensa. Você conseguir visualizar isso, é muito interessante. Às vezes a gente convive com várias pessoas na igreja, e a pessoa não entende o que é ser cristão. Eu acho que esse testemunho interior de nós, de entender os sinais que o Espírito Santo dá pra gente, eu acho que é o maior sinal que uma pessoa é realmente cristã, é realmente crente. Exato. Porque se você perder isso, acabou, cara. Igual, se você
perder esse temor e essa tristeza quando você erra, acabou. Aí é ladeira abaixo. Então, a gente precisa entender que ele tá ali nos guiando e ele quer o melhor pra gente, cara. Exato. A gente precisa observar essas coisas. Exato. E isso que você falou muito forte, cara, de tentar se esforçar para continuar queimando por isso, né? E não deixar de ouvir essa voz do Espírito. Tem um pastor, não vou lembrar o nome dele, mas foi não sei se foi um podcast de uma ministração que eu ouvi, e ele dizia que a voz do Espírito Santo, essa voz de muitas águas, é uma voz de muitas águas, se a gente alimenta o Espírito. Mas com o passar do tempo, vai virando uma goteira, cara. Vai sumindo, né? E as vozes externas vão crescendo, isso vai gerando um barulho gigantesco, uma crise existencial, aí é comparação, e fulano do meu lado tá vendo milagre, eu não tô vivendo. O Caio teve a vida dele mudada, mas eu não tive a minha. E, cara, a gente vai deixando tanta coisa de lado, e o pecado se enchendo, o nosso ego crescendo, e a carne crescendo, cara, que essa voz de muitas águas vai virando uma goteira. Exatamente. Mas se a gente parar quieto aqui em silêncio, tipo, eu e você parar de falar, cara, a gente vai ouvir essa goteira. Com certeza. Quando a pessoa que estiver assistindo aqui, cara, que deixou de ver a voz do Espírito, deitar a cabeça no travesseiro hoje, cara, se ficar em silêncio e falar, Espírito Santo, eu tô aqui, cara, vai ouvir essa goteira, por mais que leve, mas vai ouvir, tipo, sabe? E essa voz, ela tá lá. Essa voz, ela tá lá. A gente só precisa usar esse pêndulo mais pro Espírito. Sim. Continuar alimentando mais o Espírito. É verdade. Mas isso é muito real, cara. Isso é muito E real. quando a gente alimenta a carne, um grande homem de Deus, você vai conhecer ele pregou uma vez, Billy Graham, e ele disse que o pecado era um sedativo, né? Ele pegava o pecado é um sedativo, e quanto mais você peca, mais você começa a não sentir que você está pecando. Então a voz do Espírito Santo vai sumindo, e quando você percebe, o pecado tomou conta de tudo. E essas pessoas que a gente vê, a promiscuidade tomando conta de vez, é exatamente isso que aconteceu. A voz do Espírito Santo sumiu a tal ponto que ele nem percebe o caminho que ele está mais, cara. Exato. Ele não consegue nem te escutar mais, ele não consegue ver o que a gente vê com clareza hoje. Exato. E isso é muito doido, porque tem um outro extremo nisso tudo também, né? Porque muita gente fala, caraca, e agora eu tô caminhando com Jesus, eu tô crescendo, tô estudando a palavra, tô fiel, tô jejuando, tô buscando, tô todo domingo, tô toda quarta na igreja e tal, tô crescendo, mas parece que minha vida piorou, cara. O que está acontecendo, cara? Simplesmente, cara, o Espírito Santo está abrindo a sua visão para tudo que antigamente não era aberto, para tudo que antigamente não incomodava, cara. E agora vai te doer, vai te custar, tipo, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que abrir mão, cara. Então, quando você deixa de alimentar a sua carne, cara, no começo vai dar saudade. Vai sentir falta do que você fazia, do que você praticava, de quem você era. E aquilo é uma guerra constante, a palavra fala, entre a carne e o Espírito, cara. Então a gente tem que ter essa ciência. O Espírito Santo nos dá uma clareza, tira a cegueira dos nossos olhos, e essa clareza tá aqui, ó, de frente para você, tudo que antes não estava. Sim. Tudo que antes não estava. E para mim tiver esse lado meu, né, que eu não cresci no berço evangélico, e depois com o tempo eu tive um período da minha vida curto, mas tive um período que eu me afastei da presença de Deus. Pra mim é muito claro, cara. Pra mim é muito claro o quão ruim é você estar literalmente sedado pelo pecado e o pecado não te doer mais. O pecado não doer mais no teu espírito. Porque o espírito tá lá, mas você já não tá dando mais voz. E a sua carne, ela tá tão inflada, o ego tá tão grande, cara, que tudo passa despercebido. Passa despercebido, cara. E agora volta pra nós, sabe? Sendo que o evangelho, cara, é tudo sobre ele. Exatamente. A glória é sobre ele. E por isso que eu bato muito nessa tecla do evangelho, cara. Tudo que eu sou é o evangelho. É o evangelho, é o poder de Deus. É o poder de Deus. É Romanos 1, né? E se você parar pra pensar, se as pessoas que estão assistindo parar pra pensar, cara, tudo que você tem, tudo que você é, que você quer se tornar, e se você se tornar um dia, cara, é por Jesus. Por é Jesus. por propósito. E você vê que o maior problema da história da humanidade, desde o começo, é que o evangelho, ele fala o seguinte: Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Qualquer outra religião do planeta, eles não falam para você negar a si mesmo, falam para você dar alguma coisa, para você receber alguma coisa em troca que faz bem para você, ou seja, até sua própria salvação. Você precisa dar alguma coisa para receber. O evangelho, o cristianismo, é o único que faz o contrário. Não, você precisa negar a si mesmo. E a gente percebe que o grande problema está em nós. Quando a nossa vontade começa a florescer. A nossa vontade, exatamente o que você falou, começa a voltar para mim. Então aquilo que era Jesus,
eu começo a ser a prioridade. Exato. E aí a gente começa a distorcer as coisas. E aí a gente percebe que essa mentalidade entra e tá dentro das igrejas hoje. Porque a gente, eu vou fazer um culto. O culto é para quem? Para Jesus. Nós vamos adorar a Jesus. É isso que nós vamos fazer no céu. É isso que os apóstolos faziam, né? É isso, é adoração. Só que quando a gente chega na igreja, não tem nada para Jesus. É tudo para você. Você vai vencer, você vai ganhar, você vai conquistar desde a pregação até os louvores. Então a gente vê que essa mentalidade acaba entrando na igreja. E ainda mais, né? Se não toca o louvor que eu não gosto, o culto não foi bom. Se não é o meu pastor preferido, o culto foi péssimo. E de fato gerou essa distorção em muitos locais e na nossa vida mesmo, como um todo, no cristianismo como um todo, na reforma protestante como um todo no Brasil, porque, cara, o mensageiro, nós se tornamos maiores que a mensagem. Cara, isso não pode acontecer. Sabe, a mensagem, isso aqui, ó, ela é muito maior do que o mensageiro, ela é muito maior do que o Vini, ela é muito maior do que o Caio, cara, ela é muito maior do que tudo. E a gente vê esse contexto que você falou, para complementar isso, que as pessoas, cara, resumem ser abençoado com uma bênção, resumem ser abençoado com ter um carro, resumem ser abençoado com ter uma vida financeira muito próspera. E o evangelho não é você ser abençoado, cara. Sinto te dizer, você que está assistindo, o evangelho não é um convite para você ser rico. O evangelho não é um convite para você ter um melhor carro, cara. Isso vai ser consequência pela permissão de Deus e pelo seu trabalho. Sim, se você trabalhar, se você correr atrás, cara, a gente tocou nesse assunto, né? Quando eu tava subindo o elevador aqui pra vir pro podcast. Cara, se você não tivesse começado esse podcast aqui, cara, você não ia ver esses frutos em um ano de podcast. Vai fazer um ano de podcast. Então, assim, cara, tem coisa que você tem que começar. E você vai ter um bom carro, cara? Desejo que sim. Desejo que o Espírito te permita isso. Você dê o melhor conforto da sua vida, porque você tem que viver o melhor dessa terra. Mas se não der, cara, tudo bem, porque a sua bênção é ter o evangelho. A sua bênção, cara, é ter uma presença. Então eu sou abençoado, cara, a partir do momento que eu tenho a presença. E aí volto no que você falou e por isso que eu quis complementar. Hoje, muitas igrejas voltaram para isso, cara. Eu vou pro culto para receber e não para entregar. Eu vou pro culto para receber o louvor que eu gosto. Eu vou pro culto para pregar e sair de lá. Uhul, que semana incrível, cara. Mas o que você está entregando para Jesus na palavra? Nem glória a Deus você está dando mais, cara. Nem aleluia você está dando. Perdeu o sentido. Fica cansado. Não é mais para Jesus, cara. Sabe? E o culto é uma preparação do que você vai viver no céu, cara. Não adianta você querer ir para a eternidade se você não quer viver a eternidade aqui na Terra. Exatamente. Não adianta, cara. Então, isso acontece muito e é triste, sabe? Eu acho que hoje, parando para pensar no Evangelho, uma das coisas que mais me entristecem, cara, é ver comunidades locais dessa forma. O coração no lugar errado, né? Que é muito mais sobre o que eu vou ter. Eu tô indo pro culto porque eu tenho que ir para receber meu carro, senão Deus me abençoe. E as igrejas lotadas se tornam sinal que uma igreja tá dando certo ou não. E às vezes a igreja está lotada exatamente porque as pessoas estão lá para receber alguma coisa. Cara, isso é muito forte, porque é algo que eu vim meditando hoje. Sinceramente, sim, do fundo do meu coração, o Espírito falando. Igrejas cheias de pessoas perdidas, cara. É isso que se torna. Igrejas cheias que para muitos, uau, que bênção, tá abençoado, tá maravilhoso. Mas de pessoas perdidas que não conhecem o Evangelho. Como eu falei, cara, no começo da minha caminhada, eu conhecia Jesus, mas eu não conhecia o Evangelho. Eu conheci Jesus, eu vou até falar uma frase aqui para lembrar a autora. Corpos Libertos, Corações Cativos. É o livro que a Ana Paula estava escrevendo, que eu estou falando aqui porque é para lembrar ela. Spoiler, filho, tem que voltar a escrever. Isso aí, volta a escrever. Corpos Libertos, Corações Cativos, exatamente. A gente está aí liberto, nosso coração está longe, mas a gente percebe que a palavra, ela moe qualquer expectativa nossa de querer viver a nossa própria vida. A parábola do jovem rico, ela quebra qualquer um, cara. Porque ele era rico, ele tinha tudo, ele seguia a lei. E ele pergunta para Jesus, o que falta? E Jesus vai lá e toca na ferida. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí ele negou, ele não quis, não posso. Então você vê o que esse coração nos leva a negar a Jesus, cara. É isso que a gente faz o tempo todo quando a gente coloca a nossa vontade. E a gente não valoriza mais o tempo de louvor, que é um momento de adoração. Você não adora mais. Tá adorando e tá com isso aqui, ó, preocupado se vai sair um stories bonitinho do culto que você tá domingo, porque se você não fazer o seu stories do louvor, cara, o culto não foi bom. Sabe? E isso é de fato muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. Você tá num momento de louvor e você não adora. Você tá num momento de uma palavra e você não quer ouvir a voz. Porque se ouvir a voz e te confrontar também, já era. Também não gosto. Então se for uma palavra que toca na minha ferida, eu vou pra igreja buscar uma palavra. Mas se fala o que eu não quero ouvir também, pra mim não serviu. Vou ouvir domingo que vem porque a de hoje aí o pastor pegou mal. Foi chato.
Então, cara, isso é de fato muito perigoso, sabe? O momento da generosidade, você não quer ser generoso. A gente acaba com a palavra, a gente distorce a palavra por completo e a gente vê o que isso está causando. O que tem de igreja se formando para afirmar a mente das pessoas. Eu não concordo com essa palavra aí, eu não concordo com essa pregação. Eu vou formar uma igreja que se adapta ao que eu preciso, ao que eu quero. Então você vê igreja de tudo quanto é jeito. Igreja, essa igreja aqui é do Caio, é a ideia do Caio. Ah não, essa do Caio eu já não gostei, vou abrir a do Vini. E você pega a Bíblia e você traz uma ótica da Bíblia e começa a querer fazer a Bíblia dizer aquilo que você quer. Exato. E aí fica essa salada mista que tem. Ninguém mais sabe onde que salva, onde que não salva, o que é certo, o que não é certo, o que é verdade, o que não é verdade mais. E aí esse é o ponto que você falou, cara. A gente enche o Brasil de 50, né? E dizem que daqui 5 anos o IBGE vai fazer uma pesquisa, o Brasil será 70% evangélico protestante. Eu falei isso aí acho que uns 2 episódios atrás. Eu falei, cadê? Onde estão, cara? De verdade, por que falar do nosso contexto geográfico aqui? Onde estão essas pessoas em São Paulo, cara? Cadê? Essas pessoas que, tipo assim, o evangelho tá rasgando e fala, cara, eu tenho que mudar essa realidade aqui. E não abrir uma igreja, porque, na minha igreja não pode brinco, vou abrir uma que pode. Não tô falando que é errado, não tô trazendo esse contexto. Mas, na minha igreja não pode pregar de short, eu quero pregar de short, vou abrir uma igreja para pregar de short. Exatamente. O evangelho se torna para um evangelho antropocêntrico, que é sobre nós e muito menos sobre Cristo, cara. E quando era pra ser tudo ao contrário, né? E de fato, cara, isso é algo que me dói. Porque aí você já não defende mais a palavra, sabe? Você defende o que você gosta. Você não defende mais os princípios bíblicos, você defende a sua própria doutrina. Sim. E a doutrina ela é bem-vinda, a liturgia ela é bem-vinda, ela tem que acontecer, até porque senão vira bagunça como qualquer outra coisa. Deus ele levanta líderes, ele levanta pastores, enfim, ministros, apóstolos, para estabelecer algumas leis que necessitam ser seguidas pela ordem, até por uma decência do povo, mas o evangelho virou um evangelho de conveniência. Paulo falou muito isso em Corinto, né? Vai falar em língua, pode falar, mas fala um de cada vez, para não atrapalhar. Entendeu? Então é uma organização de um culto ali, ele está explicando como é que tem que funcionar. Exato, cara. E eu acho que falta muito disso. Pessoas que colocam esses temas assim à mesa, sabe? Como a gente vinha conversando, cara. Vou largar de mão porque meu pastor falou que eu não gosto, então eu não gostei do culto, então o culto não foi pra mim. Cara, o culto nunca foi pra mim, nunca foi pro Vini. O culto foi pra Cristo, então deu o seu melhor ali. Costumo muito dizer com os jovens, as pessoas que caminham comigo, amigos de trabalho, a galera que me acompanha também, que, cara, eu não posso esperar de domingo um culto abençoado se eu não faço da minha semana abençoada. É verdade. Eu não posso esperar que domingo, cara, eu vou receber Jesus lá, eu vou falar em línguas, eu vou dar o meu melhor. Se dos 5 dias, 6 dias da semana que antecedem o culto de domingo, cara, você não ora, você não lê a Bíblia. Cara, como você vai sentir, transbordar ou entender a voz de Deus ou ter, digo mais, discernimento para entender se você de fato está no lugar certo? Cara, se você não abre isso aqui, para ouvir pela semana, cara, você vai se enganar. Se você não tem uma vida íntima, entende? Então você só vai entender, cara, quando é Deus que está falando contigo, quando é Ele que está te direcionando, quando é Ele que está te levando para um lugar, cara, quando você saber qual é a voz de Deus. Quando essa voz que tá só pingando, cara, você deixa ela jorrar no seu ouvido durante toda a sua semana. É isso que vai se transformar. Sabe? Tipo, é isso que vai nos transformar. E é isso que vai nos levantar, cara. Eu não digo pra gerar uma rebelião, uma reforma protestante 2, 3, 4, não. Mas pra bater, cara, o que o evangelho é. Sim. Cara, não é só a graça? Não é só a escritura? Só isso, né? Basta. É só entende? isso. É pela graça. Vocês estamos aqui hoje pela graça. Cara, é pelo sacrifício lá na cruz. Porque, de novo, se o evangelho se resume em eu ter um bom carro, se o evangelho se resume na minha roupa que eu visto, se o evangelho se resume se eu tenho 10 pessoas na minha célula no culto do lar, se eu tenho 2, cara, quando isso te faltar, te falta o evangelho. Quando o carro te falta Jesus, você larga tudo e vai volta para trás. Eu penso que não fazer uma nova reforma, como você falou, mas lembrar aquela que já foi feita, né? Parece que a gente precisa voltar a pregar que é só pela graça. Que é só a Bíblia, porque tem muita gente por aí que está colocando coisa a mais. Você precisa crer em Jesus e você precisa dar seu carro para ser salvo, tá? Você precisa crer em Jesus e crer no pastor para ser salvo. Então você percebe que, calma aí, tem alguma coisa errada acontecendo. E essa distorção que a gente está falando aqui, ela está se tornando tão forte, tão evidente, que a gente já não pode mais pregar a Bíblia. Entendeu? Porque se você pregar, você é intolerante, você é arrogante, você está indo contra, mas Jesus falou que é errado.
Entendeu? Então esse é o caminho que a gente está seguindo, cara. No caminho de que a gente está sublimando a palavra de Deus. Exato. E aí, de novo, a mensagem se tornou menos importante que o mensageiro. Eu acho que isso é algo que me toca muito, que me marca muito, cara. A mensagem, ela tem que ser muito mais importante do que a minha opinião. Muito mais importante, cara. Por mais lindas que sejam as palavras do Caio quando ele está pregando, por mais lindas que sejam as palavras do Vini quando ele está pregando, cara, para de usar a sua e usa de Deus. Cara, as palavras de Deus, elas são suficientes, a palavra ela é suficiente, a graça ela é suficiente, a escritura ela é suficiente, cara. Basta, sabe, basta. Mas, e eu creio assim, eu sou bem positivo nisso, eu acho que isso me entristece também, isso me revolta às vezes, meus devocionais às vezes me dói. A gente vê vídeo aí no Reels, no Instagram da vida, Facebook da vida, né, pastores, líderes, igrejas que comunicam uma visão de evangelho totalmente distorcida e às vezes me dói. Às vezes me cutuca, eu falo, cara, vou repostar, eu vou fazer um stories aqui falando pra todo mundo. E a gente tem memória curta, né? Porque igual, acho que 2 meses atrás a menina lá, o Evangelho de Fariseus, né? Exato. Deu uma sacudida, mas a gente já esqueceu, né? Entendeu? Já caiu no esquecimento, já ninguém lembra mais de Maradona, ninguém lembra mais das campanhas, ninguém lembra mais de nada. Porque tem gente também que gosta de surfar numa história dos outros. Né, exato. E isso pra mim às vezes me revolta, me dá uma vontade assim, de cutucar, de falar, pô, gente, foge desse pastor aqui, foge dessa placa aqui, mas ao mesmo tempo é algo que eu penso, né, cara, a minha rede social, esse podcast aqui, cara, é pra crescer Jesus, é pra engrandecer o reino, é pro reino de Deus, e quem ouvir, cara, que tenham pessoas salvas ouvindo isso aqui, sim, sabe, que tenham pessoas se reconciliando, que pessoas sejam curadas ouvindo esse bate-papo aqui, então se eu posso abrir minha boca, cara, pra gravar um stories, que seja pra levar uma boa mensagem. E aí eu vou me seguro um pouco, orar a Deus, peço perdão e fecho um pouco. Mas eu acho que são assuntos que devem ser tratados assim. Você na sua comum local, como se fosse os jovens, eu na minha comum local, nos GCs, né, que é o que a gente chama de culto no lar. Acho que eu não falei aqui, hoje eu sou da Lagoinha, né? Mas acho que é isso, cara, a gente tem que cuidar disso nos pequenos grupos, sabe? Eu acho que é assim que a gente vai voltar a virar a mensagem para a cruz e tirar um pouco de nós. Discipulado um a um, né? É o que Jesus fez, né? Jesus pegou ali, ensinou por 12 e olha o que transformou. Então é muito eficaz a mensagem ser passada ali no dia a dia, para as pessoas que estão mais próximas de você. Essa mensagem é única. E Paulo fala, a gente falou aqui, ela é poder de Deus para a salvação do mundo. E não tem nada que vai transformar o pecador. É a mensagem, só isso pode transformar o pecador. Então, as nossas pregações, a nossa vida, o nosso dia a dia, ele tem que carregar essa mensagem. Não tem nada mais. Às vezes você pode estar na igreja há 10 anos. Se essa igreja não tem evangelho, não tem salvação. Não importa se você está pregando que essa pessoa vai se dar bem. Não importa se essa pessoa foi curada de um câncer. Se não tem evangelho, não tem salvação, cara. Entendeu? O evangelho, cara, falando disso, a gente acabou tomando rumo do podcast falar do evangelho, né? Glória a Deus. Mas falando do evangelho, cara, isso é muito real. O mundo, e doa a quem doer, uma rara verdade. O mundo ele está inteiramente no inferno, cara. E dói para algumas pessoas ouvir isso. Mas se você não caminha no evangelho na palavra de Deus, você está no inferno. Condenado. E a prova real disso, qual que é o texto bíblico, eu conversei disso esses dias com a minha noiva, qual é o texto bíblico mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Tá na build da maioria das pessoas no Instagram. Uma cruzinha, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, barará, barará, beriri. E aí eu pergunto pra mim e pra você, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, o que tá escrito em 17 e no 18, cara? Fala por mim, eu não sei de cabeça, tá? Tô me incluindo nesse bolo. E creio que 95% das pessoas que estão assistindo, cara, não sabem também. E aí algo que, sei lá, se o Espírito tá levando, eu vou ler isso. Mas esse versículo tão amorzinho, que Deus ele é amor, ele é graça, e é Jesus aqui falando, né? Que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. Olha o 17 e 18. Olha o porquê que Deus enviou e amou o mundo, né, de tal maneira. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, ou seja, já estava condenado. Cara, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Não é por meio do carro, não é por meio das campanhas, não é por meio da minha palavra, é por meio do Evangelho, que é Jesus, é a cruz, é o sacrifício dele. E aí, continuando,
se o mundo vai ser salvo, né, por meio dele, ou seja, já está perdido, já está todo mundo no inferno. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Então você acha que você está levando sua vida assim, porque você ainda está no muro ali, se você vai ser salvo ou não, que o dia do juízo você vai ver e tal. Cara, não espera o dia do juízo para decidir. Até porque não dá mais, né? Não dá mais. Já chegou. O dia do juízo você não vê ninguém assim. O dia de decidir é hoje. Tem gente que está esperando sinal, cair raio do céu, cair, ver 3 estrelas piscando. Cara, não pede sinal não. Você está esperando uma resposta, a sua resposta é hoje. Decide. Sabe, volta pra Jesus, cara. Se tem pessoas aqui que querem se reconciliar, volta pra Jesus, cara. E pra terminar, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, ou seja, por não crer no poder do nome de Jesus. Este é o julgamento, 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Cara, o mundo ele já está condenado, cara. Esse é o Evangelho. Então, se eu posso te apresentar o Evangelho, a boa nova, você que está assistindo, é Jesus, cara. É a palavra, é o que basta. E é para isso que a gente tem que voltar. Deus ele é amor, João 3,16 e eu também sou fã e amo demais esse texto. O pessoal diz que é o resumo do Evangelho, né? É o resumo do Evangelho. Mas a continuação que Jesus diz é isso, cara. O mundo já está perdido. E se você não quer aceitar essa boa nova, você já está. Já está do lado de lá. Já está falando que o Satanás é o príncipe desse século, é o príncipe desse mundo, é o mundo jaz do maligno. Então é exatamente isso. Se você não está do lado de cá, tá em seu mundo, você já está do lado de lá. E a única coisa que vai te tirar desse buraco é exatamente o que João falou. É o poder de Jesus. É a luz, cara. É a luz. E eu digo, cara, não estamos falando aqui de placa de igreja nem nada. De novo. Só a Escritura, só a graça, só a glória de Deus, só Jesus, só o Evangelho basta. E eu acredito muito, cara, fielmente, que pessoas que assistiram esse podcast serão transformadas, assim, com sabe? Certeza, cara. Testemunhos, tipo, no comentário de pessoas que precisavam dessa palavra e, cara, vou me reconciliar, me reconciliei. Não espera sinal, não, cara. É hoje. O sinal é agora. Eu vejo que as pessoas esperam muito o momento perfeito, igual a pessoa, é pecador, eu gosto de cometer pecados, eu me sinto bem assim. Eu vou para a igreja quando eu não fizer mais isso. Só que a gente, você não vai conseguir, cara. Não vai. Sem Jesus você não consegue. Você acabou de testemunhar aqui como foi a vida do seu pai. Sem Jesus não vai, cara. Então é ao contrário. Você precisa que Jesus te pegue primeiro. Depois ele vai te limpar, cara. Então a gente percebe que as pessoas estão esperando esse momento perfeito que talvez nunca venha. É claro que Deus pode fazer uma situação extraordinária, como acontece com muitos irmãos, mas Ele pode também não fazer. A gente entende que a graça, na verdade, a salvação, ela vem de Jesus, só que existe uma participação nossa. Jesus nos chama para participar, que é exatamente o crer. É a nossa parte. Exato, e se não crer, não tem salvação. Eu penso muito que, contando um pouco, assim, resumindo um pouco de quando eu saí da igreja, né? Cara, eu vivi por muitos e muitos anos ali no G12, liderando célula, pegando encontro com Deus, vivendo uma vida assim abençoada demais, assim, ministerialmente até falando, sabe? Tô falando bênção de bens materiais, não, tô falando de ministerialmente falando, e aprendi muito lá também. Só que com o tempo na vida, né, como acho que qualquer outra pessoa que se afastou, teve um tempo frio, você deixa de olhar para Jesus e você passa a olhar para as pessoas, para o pastor, para a forma que o pastor fala, para uma mancada que aconteceu na igreja, para um irmão que não te deu graças pais domingo. E eu fui esse jovem, cara. E com isso eu fui deixando de ir um domingo, ia só 3, aí abri mão do ministério de louvor, aí depois não ia mais 3, ia só 1, aí desci na célula, e depois não fui mais, me afastei. E no momento que eu fiquei afastado, cara, no mundo, é assim, bizarro falar, mas eu não estava infeliz, não. No mundo, cara, o inimigo, Satanás, o diabo, enfim, ele me deu tudo que eu tinha na igreja, só que parecido com os sonhos de Deus para mim, mas não eram sonhos de Deus para mim. Então na igreja eu ministrava, levava o evangelho e tal, vida salva, ele me pôs num palco para cantar. Eu louvava, vai tocar, e toquei, cara, em lugares grandes, sabe? Tocava na noite, forró, sertanejo, pagode e tal. Tinha pessoas que me rodeavam, meus discípulos, discipulado, tal, célula e tudo mais. Tinha pessoas à minha volta, só que voltando para o começo da nossa conversa.
A mensagem se tornou muito menor que o mensageiro. Então, cara, tudo era pra minha glória. Tudo era pro meu ego. Eu tava confortavelmente bem. Tava vivendo tranquilo, rodeado de amigos, rodeado de pessoas, rodeado de convites. Pô, você tocou aqui, vamos tocar em tal lugar. E, cara, é muito engraçado porque as coisas simplesmente aconteciam assim, cara. Eu nunca tive um esforço de bater na porta de uma balada e falar assim, mano, eu toco, mas posso tocar? Tá atrás, né? Cara, teve momentos, eu tava tipo num espetinho de churrasco com amigos assim, numa mesa, conversando, tomando cervejinha. Aí do nada, cara, o cara do violão vinha, ô, fulano, seu amigo me falou que você canta e toca. Ah, canta e toca. Meu, quer fazer minha pausa? É 30 minutinhos. Toca aí e tal. Eu falei, beleza, eu aceitava. Quando eu terminava a pausa, o cara de meia hora, o contratante vinha, cara, quero você aqui pra tocar de sexta e sábado. Aí eu tocava pra esse cara, tinha um dono de uma outra balada em tal lugar. Cara, quero você tocar pra esse lugar. Cara, eu nunca precisei me esforçar. E as coisas, tipo, aconteciam assim, mano, aconteciam. E aí que, né, de novo, aquela goteirinha só tava lá no meu quarto me esperando, no secreto, no meu íntimo, só que eu já não tinha nem tempo pra ouvir mais, essa é real. Eu já não sentia mais o poder de Deus, muito menos a presença de Deus dentro de mim, cara. E isso foi me afastando, eu não sentia mais falta. E aí, voltando pra essa questão do evangelho, cara, o meu retorno não foi nem pelo amor e nem pela dor. Eu simplesmente, num dia X aleatório, tava num rolê, tomando água, aí deu uma dor assim no meu coração. Aí eu falei assim, o que eu fiz aqui? E eu tava com a garrafa de água, eu lembro até hoje, cara. E aí eu fui sair, rasguei a pulseira, licença e tal. Acabei de chegar. Fui lá pra rua, olhei pra ela assim, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, bateu uma crise existencial, cara. Até então eu não tava nem entendendo o Espírito Santo, mas bateu uma crise existencial, assim. Fui pra casa. E aí, beleza, só que continuei nos rolês, continuei cumprindo meus compromissos, olhar de pessoas, tal. E aí minha tia, ela fazia uma salão na casa dela, e eu comecei a ir lá uma vez no mês, cara. Uma vez no mês, assim, chorado quando ia. E aí saía do meu trabalho correndo e tal, chegava lá na célula, ouvia e ia embora. E qual que era a minha desculpa para ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus? Ah, vou lá para agradecer. Se tiver algum afastado aqui vai se identificar. Ah, vou só no culto domingo só para ser grato, porque minha vida tá boa demais. E a minha desculpa é essa, vou ir para a célula para ser grato, pro culto no ar. E aí eu ia para ser grato e voltava para casa, vazio. Comecei a ir 2 vezes na célula, 3, 4. Aí pediam pra mim ler um versículo, comecei a ler um versículo. Eu falei, tia, vou lá na sua igreja. Aí fui na igreja da minha tia, que já era no G12 de novo. E aí eu falei, tia, vou ir lá na sua igreja. Aí fui com ela no domingo, aí não ia mais. Aí eu visitar a igreja de um amigo, aí só pra ser abençoado mesmo, só pra ser grato, porque minha vida tá maravilhosa, tô vivendo benzão demais. Não preciso de Jesus. Não preciso, cara. Ou eu achava que eu até tinha, sabe? Eu achava que eu até tinha, pra ser bem sincero. Mas tipo assim, não, eu posso fazer o que eu quiser, viver a vida do jeito que eu quero, não preciso negar a mim mesmo, porque ele tá aqui, meu brother, meu melhor amigo. E aí fui indo assim, cara, isso foi ficando gradativamente cada vez maior. Aí, nesses meios tempos, um dia na célula, assim, cara, eu, na semana ali antes da célula, eu fiz um devocional, me deu doido em casa. Vou orar e ler a Bíblia. Aí eu orei e li a Bíblia. Cara, minha Bíblia estava fechada há anos, de verdade. Eu não era esse afastado que eu lia tanto, tipo, não, às vezes me dava uma doida e falava, vou ler a Bíblia aqui. Mas não era tanto, e sempre fui apaixonado pela Bíblia. E aí fui ler, fiz o devocional, quando eu cheguei na célula, o pastor pregou a mesma palavra. E aí eu pensei, caraca, interessante, foi mulher samaritana. E aí nisso eu falei, cara, fiz o devocional ontem, posso compartilhar aqui, pastor? O pastor deixou, compartilhei. Cara, eu fui tomado por uma alegria assim, gigantesca quando eu senti há anos. E aí eu não parei mais de ir. Aí nesse meu retorno eu fiquei muito relutante pra cear e tal, porque eu achava que eu era muito indigno. E aí mesmo dentro da igreja, cara, eu era esse cara dentro da igreja mais perdido. Sim. Esse cara dentro da igreja que não tinha comunhão, esse cara dentro da igreja que não ceava, esse cara dentro da igreja que não cumpriu o ID. Esse cara dentro da igreja que eu tinha Jesus, mas pra mim. Sim. Eu não tinha Jesus pro próximo. Eu não tinha Jesus pro meu trabalho. Eu não tinha Jesus para um podcast. Eu não tinha Jesus para um namoro. Eu não tinha Jesus pra minha vida financeira. Eu não tinha Jesus pro meu futuro, cara. Eu tinha Jesus pra mim no domingo. E aí comecei, cara. Chance na célula, chance na igreja. Aí comecei a dar mais ouvido pra essa voz do travesseiro. Até que eu voltei a ter comunhão com a galera, tal, ciei. E aí ali, cara, foi um divisor de águas na minha vida, porque depois que eu decidi de fato voltar
Pro evangelho, para essa voz, cara, tudo foi um romper em todas as áreas da minha vida. E aí volto lá pro início, cara, tudo que eu tenho hoje foi o evangelho. O evangelho que deu. Foi Jesus. Voltar a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Voltar à natureza, a pedra angular. Exatamente. É o fundamento de todas as coisas, né? A luz. A luz é o que clareia. O que eu acho muito, muito legal e interessante é que ele clareia a nossa visão. Quando a gente abre uma página da Bíblia assim, a gente lê como se fosse nítido na nossa mente. E quando a gente está longe, a gente não consegue enxergar isso. A Bíblia se torna apenas um livro, a palavra de Deus se torna apenas mais alguma coisa. E o próprio João aqui, ele escreveu em João 1, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Esse é Jesus, cara. Ele era a luz dos homens. Então, ele que traz a luz. A pessoa, você está numa escuridão, se você não consegue enxergar o que está na sua frente, talvez é porque o Jesus que é a luz dos homens não chegou até aí, cara. Exato. Você precisa abrir sua boca e reconhecer ele. E às vezes o ato só de reconhecer, cara, falar, Jesus, eu te aceito, vai mudar a sua vida. Mudou a minha. E de coração, de novo, não fui pela dor, não perdi alguém da família, não perdi um ente querido, eu não estava num relacionamento e acabou o relacionamento. Cara, de verdade, minha vida financeira estava estável, ok, vivia bem, tinha pessoas à minha volta. Cara, foi por simplesmente falar, eu quero ouvir essa voz, cara. Foi isso que mudou a minha vida. E de lá pra cá, né, como eu falei, me reconciliei lá no G12, voltei a cear, a ter comunhão, a ter tempo de mesa com o pessoal lá, voltei a ter chance de ministrar a palavra de Deus, enfim, cara, e sou muito grato de verdade. E aí hoje, como professor da Lagoinha, né, passei por um período de transição, assim, de igreja, mas até o meu estar na Lagoinha, cara, foi Deus, foi Jesus, cara, foi direcionamento mesmo, foi palavra, não foi, óbvio, um sinal, um raio caiu do céu, mas, cara, foi a palavra, foi estar sensível para isso aqui, ó, para essa... Ouvir a voz e corresponder a ela, né? Se a gente conseguisse perceber os pequenos impulsos do Espírito Santo no dia a dia, quando você acorda, é muito sutil às vezes, cara, é muito sutil e você às vezes só percebe no outro dia, ou anos depois você percebe, nossa, cara, aquele dia eu senti isso e hoje eu vejo que era o Espírito Santo. E ele precisa treinar essa sensibilidade para começar a perceber isso cada vez mais próximo, porque ele fala o tempo todo, cara. Inclusive, ele direciona essa conversa que a gente está tendo aqui. E a gente não percebe isso. Aí depois às vezes acaba. E teve dia que eu vim gravar podcast aqui, que eu abri a Bíblia, eu lá no trabalho eu ia ler a Bíblia, aí, o que eu vou ler hoje? Aí abri a Bíblia, tava lá, assunto tal. Eu começava a ler, começava a assistir um podcast no fone falando sobre esse assunto. Quando você estava aqui nessa mesa, qual que era o assunto que vinha? Entendeu? Então, não era nem eu que puxava. Parece que o negócio vinha, parece como se o Espírito Santo estivesse me preparando. Nossa, você vai falar disso hoje? Vamos aprender? E isso é muito legal, cara, muito legal. É muito legal e como eu falei, né? Hoje eu passei por isso, cara. Então eu posso contar de hoje. Eu tinha um devocional à tarde ali, falei até pra minha noiva, conversando com ela no trabalho, ainda tô de férias, graças a Deus. Mas eu falei pra ela, amor, eu tenho um tempo aqui com Deus e tal, vou fechar meu quarto, vou colocar meu louvor, meu quarto é o meu cantinho ali com Deus. Não só pela palavra, mas derramei muita lágrima ali. De verdade, passei poucas e boas ali sozinha, na minha solitude, na minha solidão. E me tranquei ali, cara, primeiro louvor, tipo, tava uma criança, assim. E foi o que eu falei pra você, o Espírito Santo ele me levou exatamente pelo que você falou, pela palavra, sabe, pelo Evangelho, por esse anseio pela voz de Deus, sabe? E é isso, cara, é muito gostoso você entender essa voz. E é muito gostoso você saber que essa voz, ela tá dentro de você, ela te alimenta, ela te acompanha todos os dias e digo mais, ela pode te ajudar nas suas decisões da vida. Sim, sabe? Do mais simples, como você falou, cara, de às vezes mudar um trajeto seu na ida pro trabalho. E às vezes é um livramento que você não sabe, cara. Como uma decisão sobre quem você é casado e tal, mas como uma decisão de você escolher a pessoa que você vai passar perto da sua vida, como uma decisão de você, putz, cara, hoje eu tô com vontade de visitar, não ir pra minha célula, vou pedir pra alguém pregar e vou visitar a célula de fulano. Cara, hoje eu senti de visitar o meu cunhado, eu vou lá e aí, cara, lá você percebe o que Deus tá fazendo, e aí ali, cara, Deus ele literalmente prepara tudo, sabe? Com certeza. E é isso, é treinar essa voz, é se encher dessa voz, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz, né, que todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Essa eu já ouvi. Muito conhecido. É verdade. E esse vazio tá lá. Por mais cheio de você que você esteja. Tava muito cheio de mim, cara. Vivendo os sonhos que pareciam ser os sonhos de Deus e não era.
mas aquele vazio tava lá. Tava lá o tempo todo. E quando eu decidi abrir esse vazio, cara, foi tudo tão rápido assim que esse vazio ele tomou conta de quem eu sou. Cara, ele tomou conta assim. E Deus ele me direcionou para coisas que eu jamais imaginei viver, coisas que eu vivi em 2017 e eu vou até viver hoje. Promessas que eu vi, cara, que eu tô vivendo hoje, cara, cumprimento de palavra mesmo. Minha mãe ela tem um dom de visão assim gigantesco, sabe? Minha mãe ela foi um pilar de oração assim na minha vida. Se eu tô aqui hoje eu falo que foi muito joelho da Dona Norma e sou muito grato assim pela vida da minha mãe, sabe? É a minha vida. Mas a minha mãe ali, cara, ela tem um exemplo e um dom assim muito bonito de visão, sabe? De sonho mesmo assim. E se ela vir te contar e falar assim, Vini, sonhei com você. É que ela sonhou, mas ela foi buscar uma confirmação e Deus confirmou, ela foi buscar um outro culto e Deus confirmou, e Deus está incomodando ela vai vir te falar. E, cara, nos momentos assim, principais assim, da minha vida, cara, nas principais escolhas assim, da minha vida, foram visões da minha mãe, assim, sabe? Que ela foi me contar posteriormente, assim, ou às vezes até antecipadamente. E era algo que eu sempre perguntava para Deus, eu falava, por que eu não tenho, tipo, dom de visão? E até hoje, eu não sou desses que vê coisa no culto e vai falar, e vai pregar, e vai ministrar. Se eu te entregar hoje algo aqui, cara, sei lá, vai ser no off, nossa, Vini, Deus pediu para mim falar isso aqui para você. E vai ser isso, mas é algo esporadicamente, sim, cara. E uma fase da minha vida eu sempre questionava muito Deus, cara, que eu tenho esse dom de visão, assim, queria ver essas coisas e tal, queria ter visão. Abre minha visão. Abre minha visão, eu quero. Primeiro demônio que passa correndo, Deus quer mais não. Exato. E cara, eu tive uma única visão na minha vida, cara, que foi sobre o meu ministério, assim. E essa visão se cumpriu recente, cara. E foi uma visão mesmo, que eu fui, cara, do Narnia, assim, como o povo diz. Eu vi. Eu voei, tava num outro ambiente, assim, e aí meu pastor, que ele tava no monte nesse dia, né, na Lagoinha não tem tanto essa prática, mas a igreja que eu tava tinha, e aí meu pastor me cutucou, filho, tá, vamos pra casa, o pessoal tá se reunindo pra né, orar e ir embora. E aí eu, tipo, cara, me dei conta de onde eu tava. Mas, assim, foi uma visão, cara, que Deus me levou pra um outro nível espiritual, assim. E aí eu voltei e falei, caraca. E eu fui no carro assim, cara, tipo assim, com a cabeça travada, assim. E aí ele falou assim, Deus falou com você, né? Eu falei assim, Deus não só falou, Deus mostrou. Como nunca antes, assim. E aí, não, então vai meditando aí no que Deus te entregou e tal. E isso estava em 2017, cara, a gente tá em 2024. Então, assim, Deus ele é muito bom, cara. É muito bom. Deus ele é muito bom. Agora, a gente percebe que Deus ele está trazendo esse pensamento de voltar para Ele, para todos nós, né? Mas eu queria agora pular de fase, pensar um pouco mais para frente. Entender assim, já entendemos isso, entendemos essa mentalidade, entendemos que nós precisamos nos voltar para Jesus, ser sensíveis ao Espírito Santo. Primordial. Agora, como passar isso para a nossa igreja local, para as pessoas que estão à nossa volta? Como mostrar para as igrejas que estão com o pensamento completamente contrário, as igrejas que têm problemas a resolver, como a gente expor essa ideia, expor esse Jesus, na sua opinião, como trazer dia a dia para essas pessoas isso? Cara, a gente tem alguns paralelos aí. Eu acho que tem mesas e igrejas locais que não querem essa conversa. Então aqui eu já vou excluir esse lado da banda. Tem mestres, pastores, apóstolos, profetas que não querem essa conversa. Que, cara, ele gosta, ele até sabe que tá errado, sim. E sim, tem denominações que sabem que tá errado, que é uma prática que não tem nada de evangelho, ou até tem pouca coisa do evangelho, mas igual você falou, é o evangelho mais algo, o evangelho mais plus. Então você precisa de Jesus mais algo. E que leva Jesus para a água santa, que leva Jesus para o pau santo, que leva Jesus para o quadro santo. Então, assim, eu acho que tem uma pauta que eu não vou nem tocar, que é essa galera que não quer. Tem uma galera que talvez até queira, e aí é por falta de conhecimento mesmo. Talvez por conhecimento dos pastores locais, porque lá atrás falou assim, tava numa igreja, mas na minha igreja não podia usar bigode, agora eu quero abrir uma que pode usar bigode. Tá, mas você foi preparado? Você foi direcionado? Você fez um seminário? Não tô falando que é regra, sim, tá? Mas minimamente você conhece a palavra, cara? Porque eu acho que hoje é muito arriscado você que é líder de jovens, sei lá, tipo, talvez virar pro seu pastor e falar assim, pastor, obrigado, vou abrir a Incendiados Church agora, gratidão, tamo junto e é nóis.
E eu não digo que é tão arriscado porque você vai ser incompetente. Não, cara, talvez a sua igreja seja tão frutífera quanto a que você é. E você saia de lá preparado e o pastor fala, cara, eu vou te ungir a pastor e tal. Vai mesmo, Vini, te apoio, vai com a Ana, vocês vão ser abençoados, sua geração vai ser abençoada. Cara, talvez seja até frutífera. Mas o como você está preparado, cara, para cuidar de 300 ovelhas. E cada uma dessas que se afastar, cara, o como você está preparado para ir atrás. Porque o bom pastor é esse, sabe? Dá a vida pelas ovelhas. Então, tipo assim, o como você também está preparado, cara, de tirar os seus gostos. Porque se você está abrindo uma igreja pro seu gosto, o como você também está preparado de tirar os seus gostos da sua frente e, cara, pregar a Jesus, que é o que tanto fez falta na igreja que você era. Então, acho que esse é o ponto, cara. É igual eu te falei, a maioria das pessoas hoje, e aí eu falo, até pessoas que estão no banco, cara, se você perguntar quais são as 5 solas da Reforma Protestante, a pessoa não sabe. Nunca nem ouviu falar. A pessoa não sabe o porquê é protestante. A pessoa não sabe o porquê, cara, é evangélico. Ah, é porque é. Cara, tem gente que não sabe que Jesus ressuscitou. Você tá entendendo? Então tem esse ponto, que é a galera que talvez, cara, é até muito aberta para essa conversa, que vai ouvir o Vini com respeito e talvez até praticar isso, sabe? Mas falta isso aqui. Conhecimento até para os pastores locais, cara. Eu posso citar trocentos exemplos que eu vi em igrejas que eu passei, tipo no G12 ou em outras igrejas que eu passei, e visitei de cara que, sei lá, era líder, 1 ano de igreja, acabou de ser levantado como líder e falou assim, acho que vai ser demais, vou abrir uma igreja. Isso é um grande problema, por exemplo, do G12, né? Exato. Porque a Bíblia fala que o pastor ele não pode ser novo na fé. Exato. E você pega pessoas que acabaram de chegar e você levanta essa pessoa e acontece isso. A pessoa abre uma igreja, abre uma pessoa e eu vai. Com 12 anos ia ser ungido pastor. Mas isso aí é recorde do Brasil. Eu carrego um chamado pastoral. Na verdade, o chamado me carrega, né? Porque, de novo, o mensageiro não tem um chamado, o chamado tem um mensageiro. Então, o chamado pastoral tem o Caio. O chamado de mestre tem o fulano, o chamado de apóstolo tem o ciclano. Então, não eu que tenho o chamado, o pastoreio ele tem. E aos 12 anos, cara, eu fui convidado a ser pastor. É sério mesmo? Com 12 anos? Muito sério, cara, muito sério. Caramba. E minha mãe, ela teve um sonho que eu seria ungido. No dia. E eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ser ungido agora aqui na igreja. Desse jeito, cara. Só que eu não fui por causa do conselho mesmo. Exatamente pela idade, pela preparação. Cara, sei lá, como é que vai pregar com um casado? Como? Não tem nem lógica. Aí o casado brigou no casamento. Como que esse menino vai ser lá? Eu creio que se isso acontecesse, cara, talvez Deus tomaria um caminho. Porque, de novo, graças a Deus eu estava numa igreja que, tipo assim, tinha palavra, sabe? Apesar dos bastidores e dos apesares e dos quês, dos porquês, era uma igreja que era e foi uma igreja, e até hoje é uma igreja, cara, que prepara muitos membros. Então todos os membros, cara, vai fazer escola de capacitação, vai fazer seminário. Foi lá que você conheceu Jesus, né? Foi lá que eu conheci Jesus, cara. E foi lá que eu conheci o Evangelho. Então. Sabe? E foi lá que me forjou muito pra ser o Caio que eu sou hoje, cara. Se hoje eu tenho coragem de subir no altar pra pregar, foi esse Caio pequeno. Se hoje eu tenho, cara, essa desenvoltura pra me comunicar, cara, foi Jesus lá atrás. Sim. Sabe? Eu fui forjado pra isso. Eu fui forjado pra palavra. É isso, pra abrir mão do que eu quero. E muitas vezes eu não queria. Sabe? Muitas vezes eu não queria. E aí, voltando pra essa questão, eu não fui pelo conselho mesmo, por uma questão de preparação. E hoje tem cara que não tá nem aí, cara. Ele só fala assim, beleza, não tô preparado, mal conheço a palavra, não sei quem é Jesus, muito menos o Espírito, não sei se eu acredito só em Deus e Jesus e o Espírito Santo não sei se eu acredito nos dons ou não sei se escatologicamente falando eu vou passar pela tribulação, se não vou, mas vou abrir uma igreja. Eu vi um vídeo esses dias, o cara tava pregando, ele já começou, ele falou assim, gritando, ele disse assim, Deus não é surdo, ele falou gritando isso. E ele falou assim, o pessoal me chama pra pregar, eu prego em tudo quanto é lugar, mas eu já falo, eu não sou pregador, eu sou profeta. Eu não prego, eu sou profeta. Já acendeu um alerta. Eu falei, como assim? A gente está falando de evangelho, você não vai pregar o evangelho? Você vai profetizar o quê? Eu não sou pregador, eu sou profeta. Aí teologia, eu não fiz teologia e também não vou fazer. Então, que pensamento é esse? Que palavra é essa que esse cara está pregando? O que ele está profetizando? Porque não importa se ele profetizou, se ele orou e você foi curado. Não importa se a revelação que ele deu se bateu. Se o após isso não for a mensagem da cruz que leva para Jesus, está errado. Exato. Entendeu? E todos os chamados ali, né, de Efésios, ele, pastor, mestre, apóstolo, evangelista e profeta. Cara, todos eles voltam para isso aqui, Evangelho.
que é o nosso chamado, né, de início, a grande comissão, é a sua camiseta, cara. Então muitas pessoas ficam, né, também, é uma crise existencial de todo crente. Qual é o meu chamado que eu não sei? Primeiro de todos, esse aqui, ó. Se você é cristão e você não fala de Jesus, cara, pra alguém do seu lado, você já não tá completamente errado. Já tá errado. E aí, pra gente só não se perder o fim da meada, falando dessa questão de como levar esse Jesus e essas pautas pra igreja, né? E aí, tem esse segundo grupo, que é um grupo que também me dói, mas às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Sim. Pelo pastor que, cara, às vezes abriu uma igreja com meio de convertido. De novo, não tô batendo o martelo aqui do juiz, porque eu não sou juiz algum e não tenho que ditar regra alguma, mas não é que todo mundo tem que fazer teologia. Porque a teologia não é pra você confrontar Deus, é pra te colocar de joelho perante a Deus. A teologia é pra isso. Te humilhar, né? É pra te humilhar, não é pra te afastar. Então a teologia, cara, ela tem que te pôr com a cara no pó. Então não é que todos devem fazer teologia, mas todos minimamente devem amar a palavra. Sim. Cara, você deve amar. Você não tem que se basear só na oração do seu pastor. Não é só o seu pastor que te liga para Deus. Não é só a sua pastora que te leva ao céu. Não é só o seu líder de jovem que tem a melhor oração. Então, às vezes, cara, você está enfermo, você quer a oração do seu líder de jovem, mas a sua oração, cara, é alcançar a cura. Exato. Então, acho que às vezes é uma falta de preparação. E aí vamos pro grupo 3 final, que é o grupo, acho que mais tranquilo, assim. Que é a galera que tá ouvindo todo esse podcast, ou que tá ouvindo outros pastores pregando, ou já tá dando ouvido para outros pastores, e até mesmo olhando essas igrejas, ou algumas seitas, ou alguns, né, pastores ali, líderes mais antigos do evangelho, e tá olhando e tá falando, cara, eu tô lendo isso aqui e não bate. Não tá batendo. Tá errado. Tá errado. Então, acho que o primeiro sentimento é esse, essa galera que tá sentindo que tá errado. Eu acho que tem pastores que também tá sentindo que tá errado, porque, convenhamos, cara, hoje o conhecimento ele tá muito mais fácil. Muito mais fácil. Sei lá, se for parar pra pensar, na época que eu fui evangelizado, por exemplo, cara, eu mal sabia quem era o Luciano Subirá. E o cara já tinha uns 20 anos de carreira rodada. Quem era Hernandes Dias Lopes? Sei lá. Esses caras já estavam... Quem era? Os caras já estavam rodando, cara, vivendo milagre e pregando a verdade há muito tempo. Então acho que até alguns pastores que fazem parte desse terceiro grupo estão abrindo a visão de alguns anos para cá, da pandemia para cá, e vivendo essas mudanças. Tanto que a gente vê algumas igrejas assim, cara, de milenários no Brasil, que estão querendo passar por uma reforma. Sim. Sabe? Não tô falando só de pintar a parede, mas tem igreja que tá falando, cara, eu preciso mudar. Então tem pastores, cara, que estão usando esse conhecimento, e aí sim eu defendo muito esses caras, que é do tipo, eu ensinei isso aqui 20 anos pra essa galera errar. Exato, isso tem que e ter eu muita preciso coragem. Consertar. Tem que ter muita humildade. Tem que ter muita coragem. Mas, e aí eu volto de onde vem essa coragem, foi essa pergunta, e como falar para essas pessoas, e o que apresentar para essas pessoas, é voltar para Jesus, cara. O segredo voltar pra palavra. É voltar para a palavra, cara. Você só vai mudar alguém com a palavra, você só vai transformar alguém com a palavra, por mais lindas, de novo, que as minhas palavras sejam, cara. É a palavra que vai mudar esses 30 jovens que estão abaixo de mim. E eu acho que é isso, é a responsabilidade das pessoas que estão abaixo de você, do seu lado. Sabe, as pessoas que você lidera, as pessoas da sua volta. Pô, no seu trabalho, como você tem impactado? Quantas pessoas sabem que o Vini é cristão? Uma, que é o seu melhor amigo que senta do seu lado? Porque ele perguntou ainda. Porque ele perguntou. Então, assim, qual está sendo a sua conduta como, sabe, como mensageiro, como mensageiro que você está entregando, né? Porque tem muita gente que não... eu vejo muito isso, a pessoa não sabe o que falar. Igual, eu sou cristão, mas eu não sei como pregar o evangelho no meu trabalho, eu não faço nem ideia do que é isso. Você vê, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Fala de Jesus, cara. Eu acho que o segredo está nisso. Eu antecipei um pouco para você antes, né? Mas nessa minha fase de transição de igreja, estou chegando na Lagoinha, eu passei por uma igreja, não vou citar o nome da denominação aqui, mas era uma denominação, cara, de teologia da prosperidade. Passe 7 vezes num arco de flecha que você vai ser abençoado. Só que você tem que dar 7 ofertas também, e aí você tem Jesus também. E o pastor de lá, hoje não está mais nessa denominação, um grande amigo meu até hoje, convive comigo até hoje, ele me citou até hoje. Na minha primeira reunião com ele, cara, ele falou assim no gabinete pra mim, você prefere ouvir sobre bênçãos e essa teologia da prosperidade, ou fundamento que vai te dar raiz e vai te voltar pra palavra? Eu falei assim, eu quero fundamento. Eu já era mais velhinho, né, e tal, de evangelho, e eu falei, eu quero fundamento. Então, releva o que está sendo domingo aqui, porque até porque eu sou, né, contratado dessa igreja, tenho que pregar o que essa igreja pede, mas na semana a gente conversa aqui. Entre os ensaios a gente conversa. Você já viu que já era um pastor que estava meio incomodado, né? Cara, ele foi um cara que me quebrou por dentro, assim. De verdade, cara. Foi um cara que fez, por exemplo, mudar meu repertório.
Sabe? Tipo assim, cara, é o momento do louvor, da adoração. No que esse louvor tá adorando Jesus, cara? Tá falando muito mais de você do que dele, troca. Tá falando mais do que você que dele, não vai tocar domingo. Esse louvor muda. Ó, vamos pôr esse aqui no lugar. E ele falou, pastor, cara, então, indiretamente, ele tava mudando ali o pensamento dos fiéis, sabe? Sim. Se você visitasse 5 igrejas dessa denominação, você ia sentir que a dele era diferente. E então esse grupo, cara, eu acho que é um grupo muito legal e esse grupo pode nos ajudar demais. Pastores geralmente estão rodeados de outros amigos pastores, de outros amigos líderes. E é isso, cara. Essa pauta tem que vir nisso aqui, que é algo que eu valorizo muito, a mesa. Essa pauta tem que vir aqui, ó. Tem que conversar, né? Tem que conversar, É porque o pessoal tem medo, né? Tem medo de conversar, se fecha, ou tipo, eu não tô aberto com opinião nenhuma, isso aqui. Ou às vezes não sabe como falar também, que é um risco. Às vezes o cara quer até mudar algo, o pastor quer mudar algo, quer impor algo, e ele chega, sei lá, pro pastor da sede dele e fala assim, pô, mas isso aqui, se isso não é errado o tempo inteiro, eu vou mudar agora. Cara, e aí, desculpa, você tá abaixo de uma liderança, você deve respeito, querendo ou não uma autoridade sobre você, e não vai ser assim. É totalmente diferente, cara, eu chegar pra você, você é meu líder da minha sede, eu já vim, cara, eu tô estudando as escrituras, e isso aqui que a gente faz, cara, eu tô entendendo que não é bem por aqui. O que você acha? Vamos orar junto, vamos buscar junto? E se for por isso, isso e aquilo? Então acho que é isso aí, é trazer a luz, e a luz ela é as escrituras. Mas acho que o segredo, cara, tá em voltar para Jesus mesmo, em voltar para Jesus. Voltar para a palavra de Deus, né? É o básico, né? Para concluir até isso, o versículo que eu mais amo na Bíblia, cara, Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e não considerou que era algo que devia se apegar, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantemente aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cara, esse versículo aqui é o versículo que mais me toca. Jesus era Deus, ele sabia que era Deus, mas essa frase que é o que me pega. Mas ele achou que era algo que não devia me apegar. É só porque ele era Deus, né? Eu sou Deus, mas eu não preciso me apegar a isso não, cara. Porque eu tenho uma missão, sabe? Eu tenho uma mensagem. E deve ser melhor que o mensageiro. Então ele fez o evangelho maior do que ele. E ele era a própria mensagem, sabe? Ele era o próprio verbo. Exatamente. Então isso aqui me toca, cara. Jesus ser Deus e falou que se apegar como Deus não era algo que ele E o texto continua dizendo que por isso o Pai o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. E ainda assim, até a morte. Então acho que é isso, cara. Pastores, líderes, igrejas e pessoas que estão abertas para essa pauta, e eu acho que pessoas de muitas placas assistiram esse podcast, cara. Esvazie-se de si mesmo, cara, e seja fiel a isso aqui até a morte. É a chave. É a chave. Entender uma coisa e um nome. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Jesus, tudo, podcast, pregação, trabalho, vida, família, tudo é por ele, para ele. É tudo isso. Quando nós voltarmos a esse foco, nós veremos a glória de Deus. Exato. Nós vamos olhar para o texto de João que fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Exato. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver a glória de Deus, cara. Exato. E aí a gente volta pelo amor pela presença, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia entre a presença e entre o poder de Deus, né? Porque o poder de Deus, ele é o verbo, ele é a palavra, e a palavra é poderosa. O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, mas o poder, cara, ele acaba quando o culto fervoroso acaba, porque o poder você sente, a presença você vive. Sim. Sabe? E o poder, cara, quando o culto acaba, e o poder acaba, e a revelação acaba, e aquele pregador que você trouxe porque o nome dele ele prega, você pode fazer fila na igreja, como a gente vê que é muito comum, pode fazer 30 pessoas na fila que ele vai ter uma revelação diferente para todo mundo e tal. Cara, quando esse poder acaba, não estou falando que é de todo ruim, é bom, tem pessoas que vivem disso, e amém, mas o poder, cara, ele acaba quando a porta da igreja fecha. O poder, ele acaba quando o seu devocional ele acaba e você vai começar seu dia. Mas a presença, cara, ela vive dentro de você. A presença, ela te rasga. A presença é essa carne que Jesus se fez, cara. A presença, ela caminha com você. Então mesmo quando o culto acabar, cara, eu ainda caminho com a presença. Mesmo quando o louvor que eu gosto não tocar, eu caminho com a presença. Se alguém precisar dar alguma palavra do meu lado no ônibus, cara,
eu tenho a presença. E é através da presença o poder se manifesta. Glória a Deus. E eu acho que essa é a chave, sabe? A gente tem sim que amar o poder, mas a gente não pode deixar de amar e valorizar a presença. E muitos cristãos estão assim hoje. Eu amo o poder demais. Nossa, vai estar fulano lá na zona norte de São Paulo, eu vou ir porque ele vai ter uma palavra pra mim. Valorizar mais a experiência, né? Mas cadê a presença? Manifestar mais o dom do que o fruto, né? É isso aí. Obrigado, Caio. Obrigado mesmo por estar aqui conosco. É muito bom. É sempre bom falar de Jesus. Demais. Falar do Evangelho, falar dessa palavra que transforma, que cura, que liberta. E essa é a nossa mensagem. Isso é o que nós fazemos. Pode deixar aí suas considerações finais. Cara, acho que é isso. Minha consideração final, como você falou, né, a mensagem que a gente traz, que a gente carrega, é a grande comissão. É o chamado de todo cristão. Então, se você que está com dúvida qual é o seu chamado, busca o seu chamado há 10 anos, começa pregando o Evangelho, começa falando de Jesus. Caio, por onde eu começo? Você começa falando sobre Jesus. Não precisa escolher um versículo predileto, não precisa ter um esboço bem montado, não precisa ter as suas palavras belas e maravilhosas, gravar uma mensagem de domingo, gravar a melhor frase de efeito. Você precisa falar de Jesus. Então, fale de Jesus, e aí com o passar do tempo ele vai te direcionar para o correto. E nunca se esqueça da palavra. A mensagem ela não pode se tornar mais importante que o mensageiro. Acho que essa é a minha consideração final. Não deixe com que essa mensagem se torne maior do que você. Que você se torne maior do que a mensagem, né? Perdão. E, bom, algo que Deus toca aqui, continua tocando muito forte no meu coração desde que eu toquei nesse assunto. Você que está afastado aí, que está ouvindo esse podcast, ou você que nunca conheceu Jesus, você que nunca visitou uma igreja, ou já visitou, mas não entende, ou não sabe o que é ser cristão, não sabe se vai para uma igreja A ou B ou C. Caio, a gente quer ouvir mais sobre isso. Comenta aqui embaixo, ele vai trazer novos convidados, a gente volta aqui, me convidando já. Mas, cara, você que não conhece Jesus, ou você que conhece, ou você que está se esfriando na fé, você que está afastado e quer se reconciliar, você que quer aceitar Jesus, cara, levanta sua mão aí agora e aceita Jesus, cara. Só fala, Jesus, eu te aceito, eu estou aqui, Espírito Santo, eu estou aqui, ouve a minha voz, ouve o que eu tenho para te dizer, eu não sei o que eu vou fazer, qual igreja eu vou buscar, comenta aqui, enche o saco do Vini, enche o saco da Ana, pede ajuda nos comentários, no Instagram. Mas assim, cara, Jesus, ele tem a salvação para você que está perdido, Jesus, ele tem a reconciliação e ele veio nos reconciliar com Deus. Então, você que está aí, essa é a sua chance, essa é a minha chance, aceite Jesus todos os dias da sua vida. E em nome de Jesus, eu quero encontrar um de vocês na rua, em qualquer lugar, ou nas próprias redes sociais e, através daquele podcast eu fui salvo, ou através daquele podcast eu fui curado, me reconciliei. E, cara, acho que isso já serviu de grande valia. Se você assistiu até aqui, obrigado. E é isso. Jesus te chama demais. Jesus chama tanto que veio te buscar no YouTube. É isso aí. É isso aí. Você não vai pra igreja, ele vem te buscar no YouTube. É isso aí. Meu irmão, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha, comenta, como o Caio falou aqui, se você está gostando, se você não está gostando. Se você quer crer em Jesus, a Bíblia fala que se você crer, você será salvo. Essa é a mensagem. E você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima. Fica com Deus. Valeu!